Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ele se elegeu em 2016, já no primeiro turno, conquistou seu segundo mandato em 2020, novamente na primeira rodada, obtendo uma vitória consagradora com mais de 70% dos votos, acaba de eleger o seu sucessor e vai concluir 8 anos consecutivos de administração com altíssimo índice de popularidade. Tenho o prazer de receber no Jogo Aberto deste sábado o prefeito municipal de Cascavel, Leonardo Paranhos. Boa noite, prefeito. Parabéns, pelo estrondoso êxito, na eleição, também pela gestão que está chegando ao final com grandes realizações reconhecidas, por 2 mandatos, fazendo um sucessor, que é uma coisa que nem sempre é muito fácil, Sempre tem um desgaste, da gestão. Qual é o segredo para tudo ter dado tão certo? Caio, obrigado por me dar mais a oportunidade. O meu último Jogo Aberto como prefeito. Vamos sentir saudades. Mas eu tive todo ano aqui. Mas vamos recebê-lo como ex-prefeito. É verdade. Ô, Caio, eu acho que o segredo talvez é a paixão que eu tenho por isso, Porque a gente fazer com paixão, eu amo fazer isso. E não é amar a grande obra, o aeroporto, não, que são obras importantes. É amar o dia a dia, inclusive dos problemas. Eu tenho uma frase que a minha mãe falava assim: filho, os problemas não se resolvem sozinhos, eles têm que ser resolvidos. E eu sou uma fábrica de ir atrás de problemas. Verdade. Eu mato a luz queimada e a grandes obras. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que é essa paixão. Eu sou apaixonado por política. Aliás, acho que um sinônimo que melhor se aplica a um prefeito é zelador, não é? Não é verdade? É. Zelador da Isso. cidade, E eu apostei nisso, Caio. Além da infraestrutura, de ter que administrar uma cidade de números, Nosso orçamento está falando perto de 2 bilhões. Pois é. Esse caminhão na descida, se perder o freio, não consegue trazer mais para a pista. Mas cuidar dos detalhes, sabe? Do meio-fio pintado, da flor, da avenida, é zelador. A palavra que você disse é isso, é um zelador, o síndico, mas o síndico que se preocupa com os detalhes. Aí dá certo, você pode ver que a população também, ela fica esperando. Será que o poder público está fazendo a sua parte? E quando a gente faz a nossa parte, a população, ela caminha junto para isso. Agora, Paranhos, a gente sempre ouve que é muito raro que um político consiga transferir votos para outro, Mas não há dúvida que isso aconteceu nas eleições de Cascavel. Porque o seu carisma, o Renato é um homem um pouco mais discreto, Esteve com você nesses 4 anos, mas o seu empenho realmente fez uma diferença enorme, Eu acho que sim. Além das qualidades que o próprio candidato tem também, Eu acho que o conjunto somou, Eu, um time bom, partidos interessantes, o próprio apoio do governador aqui, o nosso vice, Henrique Caboclo, que acho que você vai falar dele daqui a pouco. Sim. Mas tem talvez um detalhe importante. Como o nosso governo, apesar de problemas, e toda a cidade tem, Caio, mas ele estava e está bem avaliado. Uma cidade que diz que não tem problema, tem algo errado, É porque ela está estagnada. Então, assim, eu acho que esse foi o detalhe importante. Como nós temos boa avaliação, como é que eu não apoio o vice se eu falo de continuidade? Tinha alguém com mais prerrogativas de ser a continuidade do que o vice? Você faz parte da ASIC, Sim. Você sabe que a ASIC vem há muitos anos numa transição do vice sendo presidente. E até agora tem dado certo. Sim. Então, eu tinha... O vice já vai sendo preparado, para lá. Eu tinha essa convicção. Estilos diferentes. Claro. Eu e o Renato somos muito diferentes. Aliás, eu acho que é por isso que deu certo. Se nós fôssemos iguais, nós teríamos brigado. O Renato, uma paciência, o Renato tem uma visão. O Renato é dos bastidores, Caio. Me deu a condição de ser um prefeito que nós chamamos prefeito de rua. Porque eu precisava de alguém lá dentro da prefeitura e eu chegava com os bolsos cheios de papel, demanda. Falei, Renato, você resolve? E ele ia atrás do secretário, resolvia, me entregava a solução pronta. Eu acho que esse conjunto deu certo, então eu, com muita convicção, eu já em agosto de 23, eu falei que seria o Renato o nosso candidato a prefeito. Nesses 4 anos de convivência com o Renato, agora prefeito eleito, seu vice, quais as virtudes que você viu nele que o credenciaram para receber o seu apoio, que foram definitivas? Lealdade, muita, é a primeira vez na história de Cascavel que o prefeito apoia o vice. E que um vice se elege nesse conjunto. Eu fui inédito, vice, mas é inédito.
Mas então o mérito é do Paranhos, né, em apoiar o vice? Não, o mérito é do Renato em ter conquistado isso. Porque se o Renato não tivesse tido habilidade, né, lealdade, disposição, talvez eu não teria ânimo para apoiá-lo. Eu sempre tenho dito, o Renato conquistou isso. O Renato conquistou, inclusive, o apoio do governador. Claro, eu também fui pedir. Claro. Então, eu quero ser muito claro aqui. Claro, eu me dediquei e isso é meu jeito. E um governador com pretensões, né, maiores, que precisava eleger prefeitos nas principais cidades do estado. Então, não podia correr muitos riscos, não, né? Nós não poderíamos colocar o governo numa situação constrangedora, né? Então, assim, era uma decisão de muita responsabilidade. Mas aí, respondendo você, são essas qualidades, a lealdade, a disposição, a ajuda, uma discrição. O Caio, o Renato, um homem com 73 anos, um empresário, ele chega na minha sala, até hoje, ele bate na porta e fala, ô Paranhos, posso entrar? Sim, sabe, não precisa isso, não precisava isso, mas o Respeito, Renato... né? Respeito. Então, eu fui guardando esses valores que o Renato tem, acho que isso tudo dá a condição dele ser um ótimo prefeito. Até mesmo porque na campanha você chegou a dizer, votando no Renato, você está votando em mim, ou seja, você se tornou grande avalista do futuro, né? Sim, porque eu acredito. E teremos dificuldades, viu, Caio? Porque normalmente as pessoas tendem a comparar. É natural, né? Comparar. Então, assim, mas eu acho que nós temos que entender que o Renato tem um outro estilo. Às vezes eu e ele saindo do mesmo ponto, indo para um outro ponto, eu posso ir reto, ele fazendo curva, ele pode chegar primeiro que eu, porque são estilos diferentes. Claro. Então, o que nós temos que cobrar, eu acho, todos nós, é o desempenho. O estilo não precisa. Eu, às vezes, estou ali na rua, paro o carro, vejo um galho, vou lá tirar o galho. É impulso que eu tenho. O Renato é um homem diferente, ele pode até fazer isso. O importante é o resultado lá na frente, o resultado. É. E aí, Caio, também depende muito de todos nós. Se o nosso governo teve sucesso, o meu e o do Renato, o nosso governo, foi também porque eu tive muito apoio das entidades. As entidades de Cascavel, o setor organizado, que é ela que paga imposto, ela que gera emprego, ela que dá vida à cidade, nunca me abandonaram, inclusive na pandemia. Você sempre diz, né, que você detesta aquele velho jargão popular que diz que o governo não atrapalhando... Tá bom. Tá bom, né? Tem que ajudar. Essa união aconteceu. Se houver isso, inclusive de setores que tiverem outras candidaturas, se nós mantermos a maturidade que nós tivemos até aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que será um grande governo. Agora, qualquer governo precisa de apoio. Sem dúvida. Sabe? É apontar as falhas, né, Caio, quando tem que apontar, mas buscar ajudar. Qual é o papel que você pretende ter na administração? Não importa se perto, mais distante, como é que você se vê enquadrado, além de ser um cidadão que vai cobrar resultado lá, né? Eu estava falando com a Fabiola ontem, que nós saímos de casa, fui levar minha filha a fazer um lanche e fui passando e mandando mensagem, uma luz estava queimada, tinha uma luz piscando, e daí ela falou, quero ver em janeiro, quando você sair, eu até me emociono, quando você sair de casa, como é que você vai fazer? Pois é. Então, eu quero ter a liberdade, né, se o Renato me der, E se emocionou mesmo, né? De falar com ele, sabe? Sim, assim. Parceiro, Renato... Não, mas com todo o respeito, claro, assim, claro. O que eu quero deixar muito claro... Até você desencarnar, né, do cargo. O que eu quero deixar muito claro? O prefeito eleito oficialmente chama-se Renato Silva e o vice Henrique Mecabô. Agora, o ex-prefeito, cidadão, claro que se eu puder contribuir, sendo de forma objetiva, trazendo recurso, ajudando ou de alguma forma sugerindo, eu vou continuar fazendo algumas coisas. Até ele vai querer também, né? Imagino, né? Sim, nós somos amigos. São amigos, né? Um aconselhamento em alguns momentos e tudo mais. Tudo que ele fez para mim eu posso fazer. Claro, independentemente de qualquer coisa, claro que vão surgir problemas, vão surgir crises e tudo, e nessa hora a tua experiência, né, vai falar mais alto. Verdade. Agora, de qualquer forma, será para ele uma missão árdua, como seria para qualquer um dos candidatos que disputaram a eleição em Cascavel, suceder um gestor como você, que deixa o cargo com índices históricos de aprovação, né? É uma coisa complicada, né? Isso tem o lado... Aí que você falou na questão da comparação, né? Porque assim, Caio, também tem muito dessa... Você levantou a régua, né? Tem muito dessa aprovação que ela ultrapassa, inclusive, o próprio governo. É do meu jeito, porque também eu paro, vou falar com as pessoas. Né? Bem pessoal, né? Às vezes isso me deu uma condição de fazer um governo muito próximo da população.
Então, o desafio era para qualquer um, como você disse. E não é só substituir o Paranhos, é atender a expectativa da nossa população. Ô Caio, eu com todo respeito a todas as cidades, mas nós temos uma população diferenciada, o DNA nosso, ele é um DNA de superação, de cobrança. Ninguém quer falar do aeroporto. Empreendedorismo, né, que a cidade tem, né, em todas as áreas, né? Porque, É assim, notável, né? Nós estamos com a população nossa olhando para frente. Então ninguém quer falar do aeroporto, Trevo Cataratas, quero saber do aeroporto de carga. Isso aí já está vencido. Isso aí já... Então o governo... Não é mais novidade, né? Um belo aeroporto que a gente tem, né? Então assim, mas isso é bom, que leva o poder público a andar, acelerar. Banco de projetos... Tentar ficar na frente, né, das expectativas, né? Acho que esse é o grande desafio do Renato. E você conclui ainda também o seu mandato com uma grande obra da iniciativa privada, que é o Shopping Center, né? Sim. Que ficou aí uma coisa de 30 anos, né, entre idas e vindas, né? Que E alegria, finalmente né, Caio? a cidade vai ter um empreendimento que muda a história da região, da economia, do hábito de consumo, né, do estilo de vida das pessoas. É verdade. Ontem, dessa viagem que eu fiz com a minha filha, levando ela para fazer um lanche, nós passamos em frente ao shopping e foi a primeira vez que eu vi o painel Lá do Catuaí. Catuaí Cascavel, né? Iluminado, né? Muito lindo, né? E eu falei, meu Deus, né? A gente sabe que vai acontecer, mas cada dia o shopping apresenta para nós, né, um cenário diferente. Não é uma obra pública, mas teve a nossa intervenção. Você lembra, Caio, que no aniversário de novembro de 21, eu gravei lá na frente dizendo o seguinte: ainda tinha a tal de BR Maus. Isso, que é era assim que fala? a propriária da BR Malls. BR Maus, né? BR Malls. Eu gravei lá na frente dizendo o seguinte: olha, se até o dia 30 de novembro, que é o último dia do mês de aniversário, não houver uma decisão de voltar à construção, eu vou desapropriar essa área e chamar um consórcio para fazer o Shopping Catuaí. Aquilo mexeu um pouco, né? E aí eu preciso aqui me render ao empreendedorismo, à coragem que teve o Alfredo Cury. Nós estávamos saindo de uma pandemia, Caio. Sim. Que, aliás, o shopping Que afetou profundamente os shopping centers e o comércio em geral, né? Aliás, como é que chama? Os projetos todos tiveram que mudar, Sim. inclusive aqueles que estavam construindo. A própria BR Malls existiu em função disso também. Exatamente. Então, o Alfredo vem naquele momento, me liga logo depois desse vídeo e conversa comigo e ele fala, olha, não é bem assim, o negócio aqui é um investimento altíssimo. Eu tenho sócios nisso, mas vou a partir de agora, então, atrás de buscar. E ele vai, traz a solução e faz um investimento extraordinário. É um dos melhores e maiores shoppings do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Né? É verdade. Quais os principais problemas da cidade que vão requerer, né, exigir maior atenção do Renato? Mas eu quero que você responda isso depois do intervalo. Já retornamos entrevistando o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. Você está assistindo o Jogo Aberto e recebo nesta noite aqui nos estúdios da TV Tarobá o prefeito municipal de Cascavel, na reta final do seu mandato, mais de 2 meses do dia em que estamos gravando, dia 30 de outubro. Eu perguntei no bloco anterior, Paranhos, quais os principais problemas da cidade, na sua visão, que vão exigir maior atenção do Renato? Caio, tem 2 políticas públicas que elas são muito desafiadoras. Eu acho que nesse momento, né, agora aí a partir do ano que vem, a segurança pública. Esse é um tema complicado porque, assim, a segurança pública é a única política... É do prefeito, não é, né? Tanto é que a maioria das cidades médias, grandes, estão adotando, como nós adotamos, a guarda municipal. Porque não tem como eu olhar para uma cena de crime, de problema, e falar, viu, esse problema não é meu. Você mora aqui, as pessoas... Então, é que nem o mosquito da dengue, né? Ele não é federal, não é estadual, não é municipal, é de todo mundo. Né? Exatamente. Então, o maior desafio é esse, sabe? Nós temos hoje 130 guardas municipais, o Renato tem um compromisso de dobrar isso, mas não é apenas o efetivo, é um conjunto de ações. Por exemplo, olha o que incomoda a gente, os moradores de rua. Não estou falando do ser humano, não. Sim. Eu estou falando da cena. Primeiro que assim, você ver uma pessoa, o ser humano, dormir na rua é constrangedor. E aí tem essas pessoas vulneráveis. Mas só que no meio desses seres humanos, tem outros seres humanos que estão travestidos de moradores de rua. São bandidos que assaltam a mulher, aposentado, aproveitam e ficam ali. E a gente tem uma impotência, Caio, nisso, porque nós não podemos prendê-los. A gente pega, leva na delegacia,
Se ele estiver usando drogas, na quantidade permitida, ele pode. Ele pode. Se ele quebrou uma vitrine, mas é um crime de menor impacto, né? Então, assim, esse é o maior desafio. O Renato tem uma proposta que é fazer esse conjunto. E não é novidade, ele não está querendo inventar a roda. Mas há necessidade da guarda... O cercamento de segurança digital, né? Com câmeras, né? Nós também. temos 1000 e poucas câmeras já. Sim. Mas eu estou dizendo, Caio, o seguinte, como é que a gente faz? A gente prende, e não estou criticando, a justiça também tem o papel dela, mas a justiça solta, e no outro dia ele está ali. Outra coisa, o defensor público sabe disso, eu não posso chegar lá num cidadão que está na praça, que eu olho e acho que ele está fazendo um ato ali... Sim, não pode presumir, né? E prendê-lo ou constrangê-lo. Então, eu acho que a segurança pública é o maior desafio que tem, não só para o Renato, para qualquer cidade média grande. Você sabe que aumentou o número de moradores de rua depois da pandemia e também cá para nós, né? Preciso ser claro contigo aqui. A política pública que nós temos no país hoje faz essas pessoas segundas que eu falei aí ter um pouco mais de liberdade. Exatamente. Isso atrapalha. Uma liberalidade com relação... Lembra aquele negócio do telefone, dos pequenos furtos? Esses pequenos furtos... Essa condescendência em olhar os pequenos contraventores como se fossem vítimas da sociedade. Isso é um mal danado para o país. Porque isso, é muito ruim mesmo a gente falar, poxa, prenderam um menino que roubou uma maçã para comer. Mas como é que vai educar, né, a família? Agora, será que o roubo vai ser o norteador, então? Da vida inteira dele, né? Essa maçã pode se transformar depois num outro produto e se transformar até um crime. Até um crime mais grave. Essa cultura de dizer que, um pequeno crime. Crime é crime, Caio. Bom, você falou primeiramente a segurança. Um tema dominante da campanha, nas críticas dos adversários, foi a saúde, que é um desafio permanente, né, dos governantes. E aí nós temos que entender, ela é tripartite. Atenção básica, média complexidade do Estado, alta complexidade do governo federal. Você lembra que os temas eram cirurgias eletivas? De quem é a responsabilidade? Governo estadual, né? É do governo estadual, mas eu diria assim, é do poder público. Sim, aqui do SUS. E o SUS existe só em Brasília? Não, existe aqui, no município. Então, o que o Renato vai avançar além do que eu consegui avançar? Nós compramos o hospital municipal. Sim. E estamos construindo o centro cirúrgico. Para fazer o que no centro cirúrgico? Cirurgia. Sim. Não faz outra coisa. Claro. Então, essa demanda reprimida, e ela aumentou muito, Caio, eu não estou aqui com discurso, eu não estou em campanha, mas você lembra que na pandemia, o Brasil, fechou todos os leitos para fazer cirurgias e atender o Covid. Essa represa, meu irmão, vem já de 3, 4 anos. Então, você tem uma represa que ela precisa ser diminuída para depois... Entra 100, 50, você vai resolvendo. Eu acho que o hospital municipal, aberto 24 horas, com centro cirúrgico... Vai dar vazão a essa necessidade. Porque na atenção básica nós chegamos a 100%. Nós construímos 22 unidades de saúde. Então, esse é o desafio. É uma parceria com o governo do Estado e o governo federal para atender a média complexidade. Certo. Fora segurança, cirurgia, saúde, no caso, a cirurgia, essa demanda forte e reprimida... Que outro desafio gigante, o grande, que você vê pela frente? Eu poderia dizer aqui da educação, mas a nossa educação é muito boa, cresceu no IDEB. Eu estou falando assim em termos de evolução, né? O que pode ocorrer? Uma das coisas complexas que tem é dar sequência ao nosso projeto das estradas rurais. Porque como é que a gente pode... Nós temos um dos maiores PIBs do agronegócio do Brasil. Né? Aliás, nós somos já a segunda... PIB do Paraná. Só perdemos para Curitiba e região metropolitana. E está no agro. Nós temos 3.500 quilômetros de estradas rurais. Chegamos agora a 480. É uma das maiores áreas, né? Perde para Castro, para alguma cidade. Mas veja, e é caro. E fazer estrada rural, alguma pessoa pode falar, mas fizeram uma estrada rural, tinha lá 5 ou 6 moradores. Mas é dali que sai o produto. Lógico. Quem cria frango, por exemplo, se atrasar... A estrada rural não pode olhar a quantidade de pessoas, mas a produção, né? Tem que olhar a quantidade de produção que sai. Por exemplo, quem cria frango, se ele atrasar 3 dias na entrega, quase que vai à margem dele. Sem dúvida. Quem vende leite, se ele não consegue E a própria chegada dos insumos também para esse pessoal. Então, esse desafio é grande e ele é um valor alto, Caio. Agora, Paranhos, diante da polarização política que tomou conta do país nos últimos anos, né, imaginávamos todos que as eleições seriam marcadas por um duelo entre a direita e a esquerda. Mas isso não aconteceu, ao menos na medida em que se pensava. O que a população queria mesmo saber é quem iria cuidar melhor da cidade, né? O seguinte, na verdade, municipalizou.
Ao invés de nacionalizar... O tema que você falou muito bem, existia uma expectativa que seria o tema nacional. Bolsonaro versus Lula. Não. Ele foi municipalizado. Onde as gestões estavam indo bem, normalmente, a não ser uma fatalidade... Via de regra, né? Via de regra, aconteceu aquilo. Porque é o seguinte, é o prefeito que está perto do cidadão. É ele que vai resolver o problema. Não adianta você trazer, né, ajuda, né? No nosso caso, Caio, a questão com o governador não foi ideológica, ela foi pragmática. Ela foi uma questão do eleitor consciente olhar e falar, poxa, é ali que vai ter facilidade, é ali que as coisas vão acontecer, porque existe uma sintonia. Claro que o governador não deixaria de atender a cidade, sim. Mas a amizade corta caminho. Já existe uma afinidade, né? Pronta, né? Ajuda. Então isso eu acho que foi bem, como você disse, municipalizou. Agora, o êxito de seus 2 mandatos, já mencionamos isso no primeiro bloco, né? Com 2 eleições, no primeiro turno, a segunda com votação recorde, né? Faz o sucessor, sai do governo, que normalmente é um desgaste do gestor, sai muito bem avaliado, né? Consolidam você como a principal liderança política da região oeste do estado. Quais são os seus projetos para o futuro? Quero ser governador. Isso já foi muitas vezes falado. Eu não quis fazer a pergunta óbvia, né? Mas é que é o seguinte, normalmente a gente foge disso. É verdade. Vírgula. Isso eu quero. Quem que não quer? Quem que não quer? De um estado como esse. Mas, você queria ser prefeito, né? Também. Mas, Caio, eu faço parte de um grupo, e aí eu preciso ser muito claro. O nosso líder estadual é o governador Ratinho Júnior. Então ele tem, além do Paranhos, distante, né? Não só geograficamente, mas inclusive na musculatura. Eu sou um prefeito do interior, apesar de uma cidade muito boa, mas o Ratinho tem outros nomes. Agora, isso não me deixa de ter o direito de eu trabalhar para isso. Lógico. Eu quero construir um plano de governo, mas evidentemente que estarei onde o governador escalar. Se ele me escalar como governador, candidato a governador, claro que... Agora, em diversas ocasiões, o governador declarou que gostaria de ter você na equipe. Há conversa nesse sentido? Eu acho que há uma tendência... O Ratinho me chama assim de tocador de obra, o Paranhos gosta de fazer obra e tal. Então, há uma tendência, e administrar uma prefeitura como Cascavel me coloca... Isso é um privilégio, me coloca também numa posição muito confortável. Então, acho que há, sim, ele ainda não oficializou o convite, há a possibilidade de eu ir para o governo. E aí tem todo um caminho que eu vou respeitar muito sobre essa questão de candidatura ao governo. Principalmente eu estando no governo. Eu tenho que ter a ética para olhar para o governador e saber que tem outros nomes. E interpretar também o próprio cenário político, eleitoral, né, as condições e tudo mais em que você vai, né, ter essa... Né? Respondendo, Caio, o projeto existe, mas ele não é a qualquer custo. Sim. Não passarei por sobre os obstáculos que eu tenho aqui. Não é uma coisa assodada. Não é um projeto meu. Vou que vou, né? Exatamente. Não. Agora, o que você gostaria, o que você não fez que gostaria de ter feito? O centro de eventos, centro de convenções. Quase que deu certo. Pois é. A gente ia comprar aquela unidade que hoje, me permita aqui, a Ilumisol, sim, né? Claro, pode falar, não tem problema. A Ilumisol, não há restrição. Que era o sonho na BR, muito legal ali, acabou não dando certo. Agora nós temos o terreno, que é logo depois do Ceasa, naquela região que agora existe, a Barão do Rio Branco, e temos que ir atrás do recurso para que a gente possa fazer isso. Talvez uma das coisas que eu vou pedir para o Renato me deixar ajudá-lo, né? Ele vai atrás, o Henrique vai atrás. Mas é um sonho que eu não consegui realizar, eu gostaria muito. O Henrique representa digamos assim, um novo cenário, né? Não só por ele ser novo, né? Mas é uma virada de página, né? na história política da cidade, né? E a chegada de uma nova geração, né? Bem mais jovem e promissora, né? Porque ele é um rapaz muito preparado, né? Fez cursos de política no exterior. Ele se dedicou para ser um servidor público, né? É verdade. Ô Caio, e assim, olha, nós todos temos que valorizar isso. É difícil um jovem com a qualidade do Henrique que abre mão de outras oportunidades com a família, né? Com a família né? Atuando na área do agro, consolidada, né? Bem-sucedida. Eu gosto demais do Henrique porque eu acho que precisa... Idealista, né? E a gente, nós líderes aí, já que estamos mais tempo, temos que trazer lideranças novas. O Henrique é uma consolidada já. Agora, voltando a falar rapidamente das eleições, né? A gente viu também no resultado em todo o país de uma supremacia, né? Dos partidos de centro e de direita e uma derrota
quase devastador, eu diria, dos partidos de esquerda, né? Ou seja, o Brasil parece que se firmou realmente como um país de centro e de direita, né? É verdade. A foto da eleição de 24 é isso. Muito além das siglas. Sim, sim, além das siglas. Além das siglas. Sim, Não estou falando aqui de sigla de claro. direita, estou falando como você disse. Direita, esquerda e de centro-direita. Se você pegar o mapa, você vai ver que a direita, valores, família, responsabilidade, ética, tudo isso foi o grande vencedor das eleições de 24. Bem, você... O que você vai fazer no dia 2 de janeiro? Nesse dia 2 vou dar uma boa descansada. E aí, acho que uns 15 dias aí, eu quero ficar um pouco com a minha família e depois eu vou estar à disposição aí, se o governador me chamar ou não, mas eu vou começar a rodar o Paraná a partir de fevereiro. Levando sua história de administração aqui da cidade. Quero fazer algumas palestras, tem alguns prefeitos já que eu já conversei, né, falando dos 100 dias de governo, isso é importante. Quando eu ganhei a eleição, Caio, eu fui falar com o Marcelo Rangel, que era prefeito, e com o César Silvestre. Que agora disputou em Ponta Grossa, né? Lamentavelmente não ganhou. E o César Silvestre, porque eu perguntei assim, o que você errou que você pode me dizer para mim não errar também? E ele me deu eu me lembro dessa conversa que você teve. Ele me deu umas coisinhas e falou, isso aqui eu errei. Eu falei, então eu não vou errar também. Então eu quero, se me permitir, levar algumas experiências exitosas que eu tive para acelerar algumas prefeituras que eu tenho. Para a gente concluir bem rapidamente, uma coisa que vem preocupando muito o país, né, no sentido de uma nação democrática, de sua representação democrática, que é a eleição, é a alta abstenção de votos. Me parece que esse é um grande desafio da política nacional, né? Esse ano só foi inferior à pandemia, né, em termos de abstenção. Ou seja, as pessoas estão desencantadas com os políticos. Pois Como é que Caio, conserta isso? Mas aí tem a ver com aquela foto que nós falamos agora. Sim. A abstenção ela está ligada ao radicalismo partidário e de líderes. Sim. Essa pressão que existe também leva, porque eu falo, se eu for para a direita, eu sou aquela pessoa. Se eu for para a esquerda, eu sou aquela. Carimbado, né? Então, assim, nós precisamos, os líderes, né, eles têm que ser menores do que o programa, do que o projeto. Nós temos que conduzi-lo, mas o projeto tem que ser maior. Então, eu acho que talvez seja isso que aconteceu, essa abstenção enorme em todo o país. Prefeito Leonardo Paranhos, última vez que estou chamando você de prefeito, depois vai ser ex-prefeito, meu amigo também, de tantos anos. Obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pela eleição do Renato, pela sua gestão. Boa sorte, felicidade, saúde e um bom ano novo para você também e para a família. Obrigado, Caio. Deus abençoe. Eu agradeço você por esses 8 anos me dar espaço aqui. E a TV Tarobá, essa TV que faz parte da nossa vida, quantas e quantos temas levantados aqui que hoje são realidades. Deus abençoe, um abraço a essa população tão querida. Boa noite a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado.